Bem, vamos agora fazer algumas questões sobre função, equação e inequação exponencial. A primeira é, dadas essas duas funções, vamos determinar o x, onde essas duas funções são iguais. Aí a pergunta é, quanto equivale 2 elevado a x? Certo? Então, o primeiro passo é igualar as duas funções. Então, a gente tem que f de x é igual a g de x. Então, a gente tem uma equação exponencial. Então, a primeira coisa que a gente deve tentar fazer é igualar as bases. Então, 4 é 2 ao quadrado. Então, eu posso reescrever essa equação dessa forma. Propriedade de potência, a gente conserva a base e multiplica esses dois aqui. Então, a gente vai ficar com essa igualdade. Como a base é a mesma, então esse expoente aqui vai ser igual a esse daqui. Dado a gente tira essa equação. E isso daqui, se a gente perceber, isso daqui é um quadrado perfeito, x menos 2 ao quadrado. Então, a raiz vai ser x igual a 2. Então, se o x é igual a 2, 2 elevado a x vai ser 4. Determine os zeros ou as raízes dessa função aqui. Então, a primeira coisa, a raiz é onde g de x é igual a 0. Certo? Então, quem é g de x? Está aqui. Então, isso daqui tem que ser igual a 0. Da onde a gente tira que 2 elevado a x menos 3, por propriedade de potência, se é a mesma coisa que 2 elevado a x dividido por 2 ao cubo. Fazendo a mesma coisa aqui, a gente chega nessa equação aqui. Tirando o mínimo aqui, que é 8, que é 2 ao cubo, a gente chega nessa equação exponencial. Multiplicando o meio pelos extremos e somando aqui, a gente vai chegar nessa equação. Passa o 13 dividindo, a gente vai ficar com 2 elevado a x igual a 32. Só que 32 é a mesma coisa que 2 à quinta. Então, 2 elevado a x igual a 2 à quinta, então x é igual a 5. Qual a solução dessa equação exponencial? Então, 25 elevado a x mais 125. Então, 25 a gente pode escrever como sendo 5 ao quadrado. E 5 elevado a x mais 1, por propriedade de potência, isso é a mesma coisa que 5 elevado a 1, que é 5, vezes 5 elevado a x. Multiplicando o meio pelos extremos, chegamos nessa equação. Que a gente chega nessa daqui. E isso daqui, se a gente observar, isso daqui é uma equação quadrática na variável 5 elevado a x. Então, para facilitar as contas, a gente vai fazer chamar de 5 elevado a x de y. Então, y ao quadrado menos 30y menos 125 igual a 0. Se a gente resolver essa equação quadrática, a gente chega nas seguintes raízes. Ou y é 5 ou y é 25. Só que y é 5 elevado a x. Então, 5 elevado a x vai ser igual a 5, ou 5 elevado a x vai ser igual a 25. Dessa igualdade aqui, a gente já tira que o x é 1. E dessa outra aqui, 5 elevado a x igual a 25, só que 25 é 5 ao quadrado. Então, x é igual a 2. Então, as raízes a solução dessa equação vai ser x igual a 1 ou x igual a 2. Determina a solução desse seguinte sistema. Esse sistemazinho aqui. Então, a primeira coisa, vamos escrever tudo isso na base 2 e tudo isso daqui na base 3. Então, 4 elevado a x, 4 é 2 ao quadrado, aí vezes x, então vai ficar 2 elevado a 2x. E 8 é 2 ao cubo, então vai ficar 2 elevado a 3 vezes y. 1 sobre 4 é a mesma coisa que 1 sobre 2 ao quadrado. Mas por propriedade de potência, 1 sobre 2 ao quadrado é 2 vezes 2 elevado a menos 2. Da mesma forma, nessa igualdade aqui, 9 é 3 ao quadrado, então vai ficar 3 elevado a 2x. E aqui, 27 é 3 ao cubo, 2 vezes 3, 6. Então vai ficar 6y. Propriedade de potência, conserva a base e somos expoentes. Então a gente vai ficar com
os expoentes aqui. Ficar 2x mais 3y tem que ser igual a menos 2. E 2x mais 6y tem que ser igual a 1. Então a gente chega no seguinte sistema linear. Então a gente tem que resolver esse sistema linear. Escalonando aqui, multiplicando essa por menos 1 e somando com essa, a gente chega nesse sistema. Daqui a gente já tira o valor de y, que é 1. Substituindo aqui, a gente chega que x é menos 5 sobre 2. Então a solução desse sistema é esse daqui. A gente tem que o número de bactérias em um determinado experimento é dado por n de t igual a 20 vezes 2 elevado a 1,5t. Nessas condições, em quanto tempo a população de bactérias duplicou? Então, o primeiro passo é a gente saber qual era o número de bactérias no início, ou seja, quando t foi igual a zero. Então, a gente vai calcular o n de zero. Só que o n de zero só substitui zero aqui. Então, a gente vai chegar em 20. Aí, o nosso problema é determinar o valor de t de modo que esse valor seja o dobro desse valor. Então, vai ser 40. Então, a gente tem que determinar t para que n de t seja 40. Então, 40 vai ser igual a o n de t, que é isso daqui. Dividindo ambos os lados por 20, a gente chega nessa igualdade exponencial, nessa equação exponencial, da onde a gente tira que 1 vai ser igual a 1,5 vezes t. Então, t vai ser aproximadamente 0,67 de 1 hora, o tempo. Seja g de x uma função definida dessa forma aqui, dado que o g de 0 é 900 e que o g de 10 é 100, é 300, determine o valor de k para que g de k seja 100. Então, usando essa primeira informação, 900 é igual a g de 0. Substituindo 0 aqui, vai ficar 3 elevado a b vezes 0, que é 0. 3 elevado a 0, 1. Então, vai ficar a. Então, a gente já tira que o valor de a, obrigatoriamente, vai ser 900. E agora vamos usar essa outra informação, que o g de 10 é 300. Então, 300 é igual a g de 10, que vai ser 900, porque o valor de a que a gente determinou, vezes 3 elevado a 10, porque o x é 10, vezes b. Daqui a gente tira que, passando 900 para cá dividindo, vai ficar 1 sobre 3, e 1 sobre 3 é 3 a menos 1. Então, 3 elevado a 10b vai ser igual a 3 a menos 1. Então, é porque esse rapazinho aqui é igual a esse. Então, 10b é igual a menos 1, da onde a gente tira que b é menos 1 sobre 10. Então, a nossa função é essa daqui. E a gente quer encontrar o valor de x, ou seja, o valor de k, para que o g de k seja 100. Então, qual o valor de x aqui para que essa equação aqui dê 100? Então, 100 é igual a g de k, mas quem é g de k? Vai ser 900 vezes 3 elevado a menos 1 sobre 10 de k. Passo 900 dividindo, vai ficar 1 sobre 9 igual a 3 elevado a isso daqui. Só que 1 sobre 9 é igual a 3 elevado a menos 2. Então, as bases são iguais, os expoentes são iguais. Então, a gente chega que k é igual a 20. Essa daqui é parecida. A gente tem que a expressão de uma camada de creme sobre um café é dado por essa expressão. Aí ele dá duas informações. Sabendo que inicialmente a espessura é 6 milímetros, que depois de 5 segundos a espessura passou para 3. Aí a pergunta, qual a espessura depois de 10 segundos? Então, se no início tem 6 milímetros, né, porque quando o t for 0, tem que dar 6. Então, 6 é igual a e de 0. Substituindo x igual a o t igual a 0 aqui, a gente vai chegar aqui, vai dar isso daqui, que é a. Então, a igual a 6. A segunda informação é que em 5 segundos a espessura é 3 milímetros. Então, 3 é igual a e de 5. Então, isso vai ser, quem é o e de 5? Vai ser a, que a gente já determinou que é 6, vezes 2
elevado a 5b. Passando 6 dividindo, a gente chega nessa equação exponencial, só que 1 sobre 2 é igual a 2 elevado a menos 1, propriedade de potência. Então, é porque 5b é igual a menos 1. Então, a gente tira que o valor de b é menos 1 quinto. Então, a nossa função de x é dada por isso daqui. Aí a pergunta é, qual a espessura quando o tempo for 10 segundos? Então, a gente tem que calcular o E de 10. Substituindo 10 aqui, a gente vai chegar em 1,5. Então, vai ser em 10 segundos, a gente vai ter 1,5 milímetros na camada de creme. Agora a gente vai determinar o domínio de algumas funções. Como aqui a gente tem uma raiz quadrada, então a raiz quadrada só faz sentido quando tudo que vai dentro da raiz for maior ou igual que zero. Então o domínio dessa função aqui vai ser onde isso daqui for maior ou igual que zero. Resolvendo isso daqui eu vou passar para cá. 8 é 2 ao cubo, então vai ficar 2 ao cubo elevado a x maior ou igual que meio. Propriedade de potência, conserva a base e multiplica. E 1 meio é igual a 2 a menos 1. A gente tem uma inequação exponencial onde a base é maior do que 1. Então, 3x tem que ser maior ou igual que menos 1. Da onde a gente tira que x é maior ou igual que menos 1 sobre 3. Ficou faltando 3 aqui. Então, a solução vai ser todo x real, tal que o x é maior ou igual que menos 1 terço. Aqui ficou faltando o 3. Menos 1 terço. Determinar o domínio dessa função aqui. Como a gente tem uma função quociente, então o denominador tem que ser, a única restrição é que o denominador tem que ser diferente de zero. Então 2 elevado a x menos 8, diferente de zero. Então 2 elevado a x é diferente de 8, só que 8 é igual a 2 ao cubo. Então, para isso daqui fazer sentido, basta que o x seja diferente de 3. Então o domínio dessa função aqui vai ser todo x real, tal que o x é diferente de 3. Determine o domínio dessa função aqui. Aqui a gente tem um quociente e uma raiz quadrada. Então, essa parte aqui tem que ser maior ou igual que zero, só que como está no denominador, então tem que ser diferente de zero. Então, basta que isso daqui seja estritamente positivo. Então, 1 menos 1 terço de x elevado a x tem que ser maior do que zero. Da onde a gente tira que 1 tem que ser maior do que isso. Só que 1 eu posso escrever como sendo 1 terço elevado a zero. Então, 1 terço elevado a zero maior que 1 terço elevado a x. Uma inequação exponencial onde a base está entre 0 e 1. Então, o x tem que ser maior que zero. Então, o domínio vai ser todo x real, tal que o x é maior do que zero. Determinar o domínio dessa função. Então, basta que o que está aqui dentro da raiz quadrada seja maior ou igual que zero. Colocando aqui tudo em função de 2 elevado a x, 4 elevado a x, como a gente já viu anteriormente, é 2 elevado a x ao quadrado. Então, a gente tem uma equação quadrática onde a nossa variável é 2 elevado a x. Então, só para simplificar, a gente vai chamar y de 2 elevado a x. Então, a gente chega nessa desigualdade. Da onde a gente tira que as raízes dessa equação aqui é y igual a 2 ou y igual a 4. Só que y é 2 elevado a x, então vai ficar x igual a 1 ou x igual a 2. São as raízes. Então, como a gente quer onde é maior ou igual que zero, então vai ser onde o y é maior ou igual que 4 ou o y é menor ou igual que 2. Então, 2 elevado a x, porque o y é 2 elevado a x, então vai ficar 2 elevado a x menor ou igual que 2, ou 2 elevado a x maior ou igual que 2 elevado a 2, que é 4. Aí aqui, a solução
dessa inequação aqui vai ser x menor ou igual que 1. E a solução dessa inequação, como a base é maior que 1, então vai ser x maior ou igual que 2. Então o domínio dessa função aqui vai ser todo x real, tal que o x é menor ou igual que 1, ou x é maior ou igual que 2. Agora vamos resolver algumas inequações mais simples. Onde é que, quais são os valores de x para que 2 elevado a x menos 1 seja maior que 128? A gente tem que lembrar que 128 é 2 a sétima, então a gente tem essa inequação. Como a base é maior do que 1, então é porque esse expoente vai ser maior do que esse. Da onde a gente tira então que x é maior que 8. 3 elevado a x menor do que 5. Como não tem como a gente escrever na mesma base, então o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar dos dois lados o log na base 3. Para quê? Para a gente usar a propriedade que o log de 3 elevado a x na base 3 é x. Então a gente consegue tirar esse valor, o x daqui. Então a gente vai aplicar o log de 3 em ambos os lados. Como o log de 3 é crescente, então a desigualdade se mantém. Então vai ficar log de 3 elevado a x na base 3 e ser menor que o log de 5 na base 3. Por propriedade, isso daqui é exatamente a gente tira a potência para cá, fica x vezes o log de 3 na base 3. Só que o log de A na base A é 1, então vai ficar só o x. Aí aqui, a gente tem que lembrar que 16 é 2 a quarta. Então a gente tem uma inequação exponencial, onde a base é maior do que 1. Então é porque esse rapazinho aqui tem que ser menor do que esse. Então é porque esse expoente é menor que esse. Menor ou igual. Passando o 4 para cá, vai ficar menos 4 com menos 16, menos 20. Então a gente tem que saber aonde essa funçãozinha aqui é menor ou igual que zero. Determinando as raízes, vai ser menos 4 ou 5. Então, como a concavidade é voltada para cima, então ela vai ser negativa entre as raízes. Então a solução vai ser todo x real, tal que menos 4 é menor ou igual que x, que é menor ou igual que 5. Aqui a gente primeiro, como a gente tem base 4 e aqui base 32, vamos escrever os dois na base 2. Então, a gente pode escrever essa daqui como sendo 2 elevado a 2x ao quadrado mais 2. Vamos multiplicar isso aqui por 2. E 32 é 2 a quinta. Então a gente vai multiplicar esse expoente aqui por 5. A gente tem uma inequação onde a base é maior do que 1. Então é porque esse rapazinho aqui é maior do que esse. Então a gente chega nessa inequação do segundo grau. Calculando as raízes, a gente chega que as raízes ou é menos 3 ou é meio. Como a gente quer saber onde ela é positiva, então a gente tem as raízes aqui, menos 3,5, com cavidade para cima, então ela é positiva à direita do meio e à esquerda do menos 3. Então a solução para essa inequação vai ser x menor que menos 3 ou x maior do que meio. Essa daqui só tem aparência de difícil, mas não é. Então, eu vou escrever tudo na base 2 sobre 3. Então, 4 sobre 9 é 2 sobre 3 ao quadrado. E 8 sobre 27 é 2 sobre 3 ao cubo. Então, a gente pode escrever essa inequação nesse formato. Produto de potência da mesma base, conserva a base e soma os expoentes. 3x mais 4x, 7x e menos 2 mais 2, 0. E aqui a gente repetiu. Aí aqui a gente tem uma inequação exponencial, onde a base está entre 0 e 1.
Então, esse expoente tem que ser maior do que esse. Resolvendo essa inequação linear, a gente chega que o x é maior que menos 9 sobre 4. Então, a solução dessa inequação é todo x real, tal que o x é maior que menos 9 sobre 4. Aí, para finalizar, vamos resolver algumas equações. Então, 3 vezes 2 elevado a x igual a 4 elevado a x. Então, eu vou passar o 2 dividindo. A gente vai ficar com 3 igual a 4 sobre 2 elevado a x. 4 dividido por 2, 2. Então, a gente chega na... A gente tem que resolver a segunda equação. 3 é igual a 2 elevado a x. Só que como 3 a gente não pode escrever na base 2, então eu vou aplicar o log na base 2 dos dois lados. Quando a gente aplicar o log de 2 aqui, vai dar só o x, que é o que a gente quer determinar. Então, log vai dar, aplicando aqui, vai ficar log de 3 na base 2, igual ao log de 2 elevado a x na base 2. Só que isso daqui vai ser o x vezes o log de 2 na base 2, por propriedade, isso daqui é 1, vai sobrar só x. Então, x é igual ao log de 3 na base 2. Agora, aqui a gente vai escrever na base 2 elevado a x. Então, vai ficar 2 elevado a x ao quadrado, menos 6 vezes 2 elevado a x mais 8. A gente vai trocar 2 elevado a x por y. Então, a gente vai chegar nessa equação quadrática, onde a solução é y igual a 2 ou y igual a 4. Substituindo agora 2 elevado a x no lugar de y. Vai ficar 2 elevado a x igual a 2. Então, a solução dessa equação é x igual a 1. E dessa equação aqui, como 4 é 2 ao quadrado, então x vai ser igual a 2. Então, a solução dessa equação é x igual a 1 ou x igual a 2. Essa é a equação exponencial aqui. A gente tem 4 elevado a x mais meio. Só que isso daqui, uma base elevada a uma soma, provém de um produto de potência da mesma base. Então vai ficar 4 elevado a meio, só que 4 elevado a meio pode ser escrito como sendo a raiz quadrada de 4. E a raiz quadrada de 4 é 2. E 4 elevado a x eu repito. Aí agora, usando o mesmo artifício da anterior, a gente pode reescrever essa equação nesse formato. Fazendo y igual a 2 elevado a x, a gente vai chegar aqui, as raízes são 2 ou meio. Então, 2 elevado a x igual a 2, a solução é 1. E 2 elevado a x igual a meio, mais meio é igual a 2 a menos 1. Então, x igual a menos 1. Então, a solução dessa equação aqui é x igual a mais ou menos 1. Aí aqui a gente vai começar usando as propriedades de raiz. A raiz quadrada de 5 elevado a x menos 2 pode ser escrito como sendo 5 elevado a x menos 2 sobre 2. Usando essa propriedade em todas essas raízes, aqui, nessa raiz, nessa, a gente vai chegar nessa seguinte igualdade, passando essa raiz para cá. Aí aqui, a gente vai ficar com 25 e 5 ao quadrado. Propriedade de potência, isso aqui vai ficar 5 elevado a x menos 2, repete, sobre 2, porque o 2 é da raiz quadrada. 5 elevado a 4x menos 10 sobre x, e aqui. Então, aqui a gente usou primeiro o produto de potência da mesma base, conserva a base, somos expoentes, e depois a gente igualou a soma a 3x menos 2 sobre x. Então, a gente tem que resolver essa equação, que, fazendo as manipulações, resolver essa equação é a mesma coisa que resolver essa equação, que é x ao quadrado, que quando você colocar tudo no mesmo membro, a gente vai chegar com x ao quadrado menos 16 igual a 0, onde x é igual a mais ou menos 4. Então, a solução dessa equação, x igual a 4